dia a todos. A proposta do estudo de hoje é os trabalhadores da última hora, só que a gente vai concentrar na vinha e no tempo. Tá? Então essa é uma passagem que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec traz alguns comentários, né? Os Espíritos também façam as suas considerações, e Kardec ele fala, inclusive, ele faz uma comparação dos espíritas com os trabalhadores da última hora. Né? Kardec fala que os espíritos são os trabalhadores da última hora. Mas isso, gente, não é questão de privilégio, não, tá? Então, isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, uma conscientização, né? Um entendimento, uma conscientização mais profunda do que seja realmente esse trabalho. Do que seja esse trabalho, né? Pelo fato, né, da gente, né, conhecer a doutrina espírita, né, pelo fato de nós conhecermos o Evangelho, que fará com que a gente adentre, né, adentre as portas do céu, né, adentre ao planeta regenerado, né? Porque o próprio Jesus fala, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, é preciso, né, que todos nós, né, nessa luta nossa do dia a dia, nos esforcemos realmente, né, efetivamente, para que nós possamos ser dignos, né, desse título, né, de trabalhadores da última hora. De podermos realmente adentrar, entre aspas, nessas portas do céu, né? Esse planeta de regenerado aí que a doutrina espírita traz para a gente. E essa passagem também é encontrada também em Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 16. A gente vai ler a passagem aqui, em seguida a gente vai fazer os comentários aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: Ide-vos também para a minha vinha e dar-vos que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou os outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas o mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a eles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo o dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto a ti. Ou como me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou mal é o teu olho, porque eu sou bom? E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. É uma parábola que à primeira vista nos gera um determinado incômodo, né, gente? Se a gente fica só nessa interpretação superficial da passagem, né, sem entender aí o contexto espiritual, vai nos parecer realmente aí algo de injusto, né? De muita injustiça, que afinal de contas, os outros trabalharam ali muito mais horas, começou às 6 horas, terminou às 18, o outro começou às 5,
terminou às 6, apenas trabalhou 1 hora, enquanto outros trabalharam 8, 10, 11 horas, 6 horas. Né? E então era de se esperar que os trabalhadores iriam reclamar. Já que aqueles trabalharam somente 1 hora, quer dizer, eles pensavam, eu vou receber mais, eu tenho que receber mais. Mas não foi o que aconteceu, né? Por isso, o estudo nosso aqui é importante, né? Para que a gente realmente possa entender com profundidade o que Jesus está passando nesses ensinos. Porque Jesus, como representante máximo de Deus na Terra, como nosso guia e modelo, ele não poderia fazer algum tipo de injustiça. Não poderia. Né? As suas palavras não poderia haver injustiça. Os seus ensinamentos não poderia haver injustiça. Não tem como. Se a passagem para nós ainda parece injusta, é porque ainda não compreendemos devidamente o que Jesus quis dizer nessa passagem. Então é isso que a gente vai ver. Eu queria abrir aqui, só que não abriu. Eu queria mostrar aqui uma imagem. Aqui não tem os prolegômenos, não? Acha para mim os prolegômenos aqui. Então Jesus começa trazendo para nós a figura da vinha, né, da videira, da uva, né, da parreira de uva ali, né, que é um símbolo muito presente no Novo Testamento. Tem o prolegômenos aí? Então, por que eu queria mostrar, se o Toninho achar ali o prolegômenos? Estou pegando o celular. Não, pode deixar também, tem problema, que aqui não abriu aqui. No prolegômenos, no livro dos Espíritos, está falando o seguinte: porás no cabeçalho do livro um ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo, o espírito, neles se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. O homem quintessência o espírito pelo trabalho. Tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, os espíritos solicitam a Kardec inserir no livro dos Espíritos esse desenho dessa cepa da videira, que é aquele ramo de parreira. Você achou aí, pai? Perfeito. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim. Tá vendo aqui, gente? É um desenho, desenho. um ramo de uva, né? De uva, né? Aquela parreira de uva. Aqui, ó. Tá vendo? É, ó. Tá. É a parreira de uva. Então os espíritos solicitaram para Kardec que ele colocasse no livro dos Espíritos esse símbolo, né? Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que desenhamos. Então o médico deve ter desenhado para Kardec lá. Por quê? Porque ele é o emblema porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Então essa parreira de uva, essa videira, representa o trabalho de Deus, a seara de Deus. Então esse emblema é um símbolo, ele representa essa entidade, esse símbolo representa essa ideia desse trabalho de Deus, né? Serve para ilustrar a relação do espírito, da alma, do corpo e Deus. Está representando isso lá. Então a videira é esse emblema, esse processo, né, de evolução dos seres em direção a Deus. Ele representa isso, né? Porque lá, igual eu coloco, lá está reunido todos os elementos que representam o ser na sua totalidade. A gente vai estudar isso aí, né? Então aí, e essa simbologia também ressalta para nós aqui, gente, a evolução do espírito, o trabalho, a evolução do espírito, né? O trabalho do ser humano, tanto no campo físico, tanto quanto no campo moral. Está tudo representado aí na figura dessa parreira, né? Então, e é fundamental o espírito, né, reencarnar na Terra, passar para essas dificuldades, para a questão do aprimoramento espiritual, para o aprimoramento de aquisição de conhecimento e tudo mais. É isso que os espíritos estão falando. Esse prolegômenos ali
esse pedaço a gente vai analisar, para a gente entender essa questão da videira, da parreira de uva. Então lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel e do Chico Xavier, a lição 29, chamada A Vinha. O versículo que Emmanuel pega para analisar é esse aqui, ó. E disse-lhes, ide também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, versículo 4. Comentário do Emmanuel. Gente, eu só peguei 2 frases, tá? As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Então vamos analisar isso aqui, né? Então, embora as sociedades humanas aí estejam, né, o mundo, o nosso planeta Terra esteja sujeito a conflitos, a erro, a desorganização, gente, existe uma ordem maior, uma ordem perfeita, né, que rege o universo, né? Então existe uma lei maior, um governo maior que está regendo o universo, e em particular o nosso planeta Terra. A gente pode ver que o planeta está numa desordem danada, cada ideias absurdas que estão aí. Mas por trás, mas está tudo dentro de uma programação, está tudo dentro de uma ordem coordenada por Jesus, né, que é a nossa lei maior. Então, a Terra não é lugar desgovernado, pode até aparecer para nós, mas não é, né? Então, aqui é um campo de trabalho espiritual, de desenvolvimento intelectual, né, sob a orientação de Jesus. Então, tudo que está acontecendo aqui está sendo permitido, está dentro de um limite da causa e efeito. Tá dentro, então, eu não estou passando esse limite. Porque a partir do momento que eu ultrapassar esse limite, né, vem um corte, que chega. Vocês podem chegar até aqui, mas por enquanto está tudo dentro desse limite aí, sob a orientação de Jesus. Então, essa desordem humana aí, gente, faz parte desse processo de aprendizado, faz parte da evolução do ser humano, né? E também, dado a questão da época, né? Porque muitos espíritos estão sendo retirados do planeta Terra. Então, aqueles que estão aqui criando essa balbúrdia, quanto mais eles levarem gente com eles, né, porque estão sendo expulsos do planeta Terra, né, o que eles querem fazer é uma bagunça mesmo. Aí, já que eu estou sendo expulso, eu não vou sozinho, vou levar o quanto máximo possível. Por isso, né, a questão dos trabalhadores da última hora, né, da gente sempre estar alertando sobre esse respeito, né? Porque as leis que regem o nosso planeta Terra são leis perfeitas, não há erro, né? Não há erro, e visa o nosso progresso, visa a nossa felicidade, né, da humanidade inteira, não é só cristão ou um grupinho, não, é da humanidade inteira. Então a desordem humana aí, gente, é temporário, é algo que é temporário, é algo que não afeta de maneira alguma a questão da harmonia espiritual, né? Não afeta de maneira nenhuma a nossa ascensão espiritual. Pode atrasar, mas não vai afetar. Então a jornada terrestre, gente, com seus desafios, com as suas dificuldades aí, né, tem o objetivo de transformar as criaturas e justamente integrar os seres humanos, né, nesse amor divino. Aí o Emmanuel continua aqui. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Então o próprio Emmanuel está falando que a Terra, o planeta Terra, é essa vinha de Jesus. O planeta Terra é a vinha. Então o Senhor da vinha é Deus, que é o Criador. O administrador dessa vinha é Jesus, que é o nosso mestre, né, que recebeu a incumbência de gerenciar, né, parte dessa vinha no universo, que no caso aqui é o planeta Terra. Então Jesus recebe a incumbência, né, como administrador desse planeta Terra aqui, né, de gerir, né, de administrar o planeta Terra, de educar os espíritos que aqui habitam. Então cada um dos planetas que a gente vê no universo, gente, é uma vinha, e cada um desses planetas tem o seu Cristo, né? O Cristo é um espírito mais do que puro, tá? Porque o Cristo já passou da condição de espírito puro, ele é mais do que puro, que está coordenando todo esse processo de produção aqui no nosso planeta Terra, né, de desenvolvimento dessa vinda,
vida dessa vinha, de educação dos espíritos aqui. Então quem coordena aqui é Jesus. Que igual está lá na revista espírita, né? Eles são aceitos, os cristos são aceitos no conselho do Altíssimo. Recebem diretamente a ordem de Deus. E nem quando mais encarnado eles erram. Então Jesus é perfeito, né? Continuando lá nos prolegômenos, ele fala para nós: todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nelas se encontram reunidos. Então, nessa representação, né, dessa cepa de uva, dessa parreira de uva, né, todos os princípios materiais e espirituais estão representados nessa parábola. Né? Então, a parábola sintetiza tudo aquilo que conhecemos do Espiritismo, que o Espiritismo traz para nós como trindade universal. Qual que é a trindade universal, gente? Vocês lembram? Hein? Deus, Espírito, matéria. Deus, Espírito, matéria. Que é ali o que o livro dos Espíritos falou para nós. Então, essa parábola, né, representa todo esse princípio aí dessa trindade universal, né? Então a vinha resume tudo que há no universo. Deus, Espírito e matéria, né? Deus como Criador, Espírito e matéria são os grandes princípios da criação e tudo que existe no universo. Deus, Espírito e matéria. Essa parábola representa para nós. Continuando lá nos prolegômenos, que é um nome até difícil de falar, né? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. O homem, quintessência do espírito pelo trabalho, tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, quer dizer, a cepa, quer dizer, o tronco e as raízes representam o corpo físico e a base material para a nossa existência. É isso que ele está falando aqui. O licor, quer dizer, o vinho simboliza o espírito, essa parte que é imaterial e imortal. O bago, que significa a uva, né, aquela fruta, representa a alma, a união do corpo com o espírito, né? A individualidade que se manifesta nas experiências terrenas, que ao passar dessas experiências vai adquirir conhecimento, vai evoluindo, vai crescendo, né? Então isso representa o espírito aí, que essa uva, o bago representa o espírito aqui que une a matéria, né? Então é isso que representa a figura. Essa figura da videira aqui ela expressa a ligação, né, espiritual, do elemento espiritual com o elemento material, a reencarnação, né? Encarna, igual está falando lá, encarna o espírito no corpo a fim de se purificar, fazer cada vez mais em cada existência um espírito melhor. O espírito vai melhorando. Aí se a gente olha assim, mas não tem como, né, a humanidade está melhorando. O Emmanuel fala para nós, né, que não existe uma reencarnação perdida. Por mais que a gente olhe aquela pessoa, por mais mal que aquela pessoa cometeu, não sei qual é a visão espiritual dele, porque a gente olhando terra a terra, a gente não vê avanço nenhum em determinadas pessoas, mas ele fala, não existe uma reencarnação perdida, alguma coisa ele vai conseguir evoluir. Às vezes também ele evolui quem está do lado, né? Ele ajuda a evoluir. Nem que seja como exemplo de que não fazer, né? Não fazer. Mas o Emmanuel fala, né? Igual aquele que o Chico passa no bar assim e pensa, né? O rapaz está lá o dia inteiro jogando sinuca, tomando cerveja, não faz nada na vida. A vida dele é tomar cerveja e beber sinuca. E o Chico pensa assim, meu Deus, né? Que reencarnação perdida, né? Perdeu a reencarnação, fica o dia inteiro. E o Emmanuel vai fala para o Chico, ô Chico, esse cidadão aí que está jogando sinuca aí, deixa aí do jeito que ele está, porque na reencarnação passada ele matou mais de 200. Então nessa vida aqui ele está mais calmo, está jogando a sinuquinha, bebendo a cervejinha dele, não está fazendo mal mais para ninguém. Olha para você ver. A gente olha, mas porque a gente não tem a ficha kármica daquela pessoa ali, né? A gente não tem. Então, então cada vez que o espírito vai reencarnando, ele vai adquirindo mais virtudes, vai desenvolvendo as suas potências, né? Porque nós temos potência, né? Jesus fala, vós sois deuses. Olha que maravilha. O que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então a gente só vai desenvolver esse potencial que Jesus fala que nós temos, reencarnando.
Igual coloca aqui, né? Igual fala lá no Prolegão, o homem só vai adquirir conhecimento e evolução reencarnando, passando pelas dificuldades, pelas agruras da reencarnação, né? Então, por meio da vivência, por meio das dificuldades da matéria, o espírito vai se depurando cada vez mais. O Márcio, só abrindo parênteses aqui em relação a o que ele compara, ele faz essa analogia com a uva. Hoje em dia, os vinhos, os sucos de uva, vamos chamar de vinho, estou falando de bebida alcoólica. O vinho é o suco de uva. Os melhores vinhos estão na Europa. Por quê? Quando a colheita da uva, eles cortam o tronco, eles não tiram a raiz, cortam o tronco, aí brota da outra uva. Então lá, as videiras são mais antigas, então já, entre aspas, essa videira já reencarnou várias vezes. Na medida que ela nasce de novo, o fruto que ela produz é melhor do que da outra vez. Assim a gente na reencarnação. Por isso essa comparação, sabe? Deixa eu pensar nisso. Então, a prática é essa. Teve a colheita, corta uma parte, aquela parte que vai nascer, de novo. Ela nasce mais forte com e melhor, melhor, produz um suco melhor. É interessante. Assim é a nossa reencarnação. E por mais que o espírito ainda esteja na erradicidade, o processo é sempre evolutivo. Jamais retrocede. Então, mesmo que esse homem estava lá por dentro, jogando sinuca, ainda vamos pensar que poderia ser pior. Já foi pior. E o processo é sempre evolutivo. E ainda bem que Deus nos dá um bom esquecimento, né? Com certeza. Imagina, aquele que julga, sabe-se lá o que já fez. O que já fez. Né? Verdade. A gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos e com aquilo que sai da nossa boca. Detalhe, não importa o tempo que a pessoa passa encarnada. Verdade. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 10, 14, 15. Está tudo dentro da programação. Tudo é programação. Se ele teve que passar aquele período foi suficiente para desenvolver o que ele tinha que desenvolver naquele propósito. E volta uma próxima vez melhor do que. Você sempre volta mais, você vê melhor. O Emmanuel falou, hoje sois melhores do que 100 anos atrás. Sim. Então você é melhor do que. A nossa melhor reencarnação é a atual, não é que passou, é a atual. Quinta essência, fala da quinta essência, né, que o espírito é quinta essência. Então a quinta essência é uma palavra que significa purificar ou extrair a essência mais pura. Então essa quinta essência é tornar-se cada vez mais puro. Então com a reencarnação o espírito vai se limpando e tornando cada vez mais puro. Tanto no trabalho físico quanto no trabalho moral aí, né? Que é o meio que o espírito vai se depurando com o tempo. Então, né, o esforço das lições da vida, né, as dificuldades que nós enfrentamos aqui no mundo material, vão purificando e aperfeiçoando o nosso espírito, né? Vão aperfeiçoando. Então, os desafios do trabalho, né, a manutenção da vida, né, vão impulsionando o espírito a desenvolver o quê? A inteligência. Que ele vai ali, vai desenvolver, que vai procurar desenvolver recursos, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que bolar determinadas estratégias. Então isso aí vai desenvolvendo aí, vai fazer com que ele vai adquirindo conhecimento, né, para que ele possa melhor sobreviver às experiências que ele vai ter aqui na sua existência. Agora, a convivência com outras pessoas, com outros seres, né, no seu dia a dia, igual a gente está aqui no trabalho, em casa, na escola, onde for, vai levando a gente gradualmente a desenvolver o que? A nossa moral, né? Por meio então da reencarnação, como está lá, o espírito vai se depurando. Na questão 196 do Livro dos Espíritos, olha o que fala para nós. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Espírita, no caso aqui, no mundo espiritual, tá, gente? Então, os seres do mundo espiritual, para alcançar a perfeição, eles têm que reencarnar. Kardec está perguntando. Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém,
somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que se empregue, somente após muitas encarnações e depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. O crisol, gente, é aquele recipiente de purificação, né, de material que o pessoal usa aí nos laboratórios. Então, esse crisol, esse depurador, ele ilustra bem a vida material, né, que a vida material é esse depurador, né? Então, as dificuldades, os nossos desafios servem ali para refinar o espírito. Como é no laboratório, o pessoal vai refinando ali, vai purificando aquelas substâncias ali, né? Então, as experiências da Terra aí vão constituir essas oportunidades aí do espírito, vai se despreendendo ali das suas imperfeições. As encarnações promovem isso, né? E com isso vai adquirindo mais virtudes, vai melhorando a sua moral, justamente das suas existências. Então, o Kardec faz um comentário nessa pergunta. Olha o que ele coloca aqui. A vivência na matéria é uma espécie de alambique, de depurador, onde o espírito vai cada vez mais se depurando. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar e se purificar. Vocês já viram o alambique, gente? Né? Então, o alambique é ali onde a bebida já vai passando, tipo, várias vezes, né, quintessenciando aquela bebida para ela se tornar cada vez mais puro. Né? Cada vez que ela vai ali passando por esses depuradores, foi destilada 5 vezes, foi destilada 10 vezes, ela vai se tornando cada vez mais puro. O espírito é isso. Cada reencarnação, ele reencarnou 10 vezes, foi destilado 10 vezes. Cada vez que ele vai reencarnando, ele vai se tornando mais puro, vai se limpando das suas imperfeições, vai se tornando mais puro. Né? Então é como no processo de fabricação do vinho. Você já viu o processo de fabricação do vinho? Não tem aquele tanque, tinha até uma novela, né, que mostrava lá, tinha aquele tanque lá de uva, as pessoas iam pisando em cima da uva, né, aquela uva vai sendo macerada, né, aí sobra aquela casca, sobra aquele resto, e o vinho, o suco vai saindo ali na frente, né, então aquela casca ali que sobra da uva ali, gente, aquelas cascas que vai sobrando da uva ali, são as nossas imperfeições. Né? A vida, as reencarnações, é aquele pessoal pisando, macerando a gente ali, né? As experiências materiais ali que estão nos macerando e fazendo separar as nossas imperfeições das nossas perfeições. Então, naquele pisar das uvas ali, separa-se a casca da uva do suco. O suco sai ali, é o espírito que sai mais purificado. Né? O que sobra são suas imperfeições. São suas imperfeições ali. Sem o pisão, o suco sairia do fruto? Não sai. Né? Sem as dificuldades da vida, né? Sem as experiências, reencarnações. Sem as nossas dores, a gente conseguiria se movimentar. Alguém, raramente pode ser, mas as dores, elas são os pisões que tiram o suco. Tira o melhor de você. Para que a gente vai em direção a Deus. Né? Vai em direção a Deus, né? Então o espírito cada vez mais depurado, né? Daquilo que eram aqueles elementos materiais, ele vai se desmaterializando, deixando para trás as suas imperfeições, né? E lá na frente só vai sair o suco puro, e cada vez que ele reencarna, vai se repetir nesse mesmo processo, né? Porque a melhor figura de retórica é a repetição, né? Você gravar um discurso, você vai repetindo as suas experiências, até você não precisar mais, até você já estiver todo limpo, né? Então, o espírito cada vez mais depurado, né, mais limpo ali, então aquilo que sobra representa as nossas paixões, aquilo que sobra vai representar a nossa materialidade, vai representar os vícios, né? Então essa maceração da vida, das dificuldades aí, né, está limpando o nosso espírito, né? Então a vida terrena com as suas provas, com as suas dificuldades, né, é esse crisol, é esse depurador que está me limpando, que está separando de mim toda a minha sujeira, né? Separando as paixões, os vícios, né? Então é onde o espírito aí, a reencarnação, onde o espírito se vai libertando das suas impurezas e aproximando da perfeição, né? Buscando a Deus, né? Então, gente, o nosso corpo aqui é uma veste temporária,
que um dia a gente vai separar dele, enquanto que o Espírito, justamente essa entidade essencial e imortal que vai continuar. E quando a gente sair da nossa existência, nós vamos sair mais limpos. Nós vamos sair mais limpos. Então, por que Jesus usa, né, o vinho, a videira, a uva, né? Por que Jesus adota essa representação como símbolo desse trabalho do Criador? Se a gente olhar ao nosso redor aqui, gente, né, Jesus sempre recorria aos elementos que ele tinha em volta dele para dar explicação espiritual. Pegava uma coisa material para dar uma explicação espiritual. Se a gente for ilustrar elementos espirituais, como Jesus, fica muito difícil. Ainda mais se tentar pegar um elemento material e passar para as pessoas, falar do Espírito, que cada vez que ele mais vive, mais ele vai se purificando. Então, como que ele olha para a natureza e olha tudo que é material aqui, com o tempo faz o quê? Hein, gente? A matéria vai acabando, vai deteriorando. Você vai olhando isso aqui, ó, ele vai deteriorando, vai acabando. Então, como exemplificar isso aqui? Então, Jesus, né, falar assim até meio... Então, Jesus olha em volta dele lá e vê a uva, né? Vê a uva, vê o vinho. O vinho representa bem isso, por quê? Porque o vinho, ao passar do tempo, né? Eu não bebo vinho, né? Bem, falam que ao passar do tempo, se eu estiver errado, o vinho melhora, o sabor melhora. Isso, a explicação está nessa renovação da videira. Da videira, né? Então, cada vez que o vinho passa, então o vinho é um dos poucos coisas materiais aí que ao passar do tempo vão melhorando, porque o resto tudo vai degradando. O resto tudo vai degradando, né? Então o espírito, ao passar do tempo também, ele vai melhorando. Então por isso essa representação, porque o vinho, quanto mais antigo, ele é mais valioso, ele vale mais. Ele é mais valioso. Então quanto mais antigo o vinho, dizem que mais gostoso ele fica melhor, né? Então por isso Jesus pega da uva para essa representação, para representar o espírito. Quanto mais ele vai evoluir, quanto mais passa o tempo, melhor vai ficando o espírito. É igual o vinho. Quanto mais passa o tempo, melhor vai ficando o vinho, né? Diferentemente de tudo que existe, praticamente tudo que existe da matéria, né? Que ao passar do tempo vai se deteriorando, o vinho com o passar do tempo vai se aperfeiçoando, como o espírito vai se tornando melhor, né? Quanto mais antigo, mais valioso, mais saboroso, né? Então Jesus viu ali essa maneira de ilustrar ali o elemento espiritual. Então, gente, ele não tem aquele ditado que diz que aquela pessoa transformou da água para o vinho, não é assim que a gente fala? O que isso significa para nós? Melhorou. Aquela pessoa melhorou, da água para o vinho, ele melhorou, né? Então é uma simbologia, né, que passa da materialidade para a espiritualidade. A pessoa melhorou e muito. Então não adianta a gente voltar lá no passado daquela pessoa e tentar encontrar ela lá, porque você não vai encontrar ela lá, porque hoje ela já é outra pessoa, ela mudou. Esse simbolismo aí, Márcio, porque o vinho na época de Jesus, ele era um símbolo de comemoração, um símbolo de felicidade. Sempre que havia alguma coisa para se comemorar, algum evento importante, o vinho estava presente como símbolo de prosperidade. Agora falando literalmente, né, a água é melhor que vinho, né? Vamos dizer assim, né? Mas é esse simbolismo que traz lá de trás, né? Símbolo era sinônimo de felicidade, sinônimo de prosperidade. É igual Jesus transformou a água no vinho, né? Transformou a água no vinho. E o pessoal falou, mas você guardou o melhor vinho? Tem um rito, né, da ceia, né, da última ceia, ó, esse é meu sangue, esse é meu corpo, o vinho é meu sangue. Então tem toda essa simbologia por trás, né? Mas a escolha do parreiro, né? Eu acho que é diferente do resto, porque nem tudo na natureza, quando você corta,
dá uma poda radical, ela rebrota e dá de novo fruto. Você deu tomate, você tem que arrancar, né? Ele não vai produzir mais. Então a escolha da videira também. É justamente essa renovação, né? Da renovação. Poder de renovação. Da renovação, né? Jesus fala para nós assim: eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente vê Jesus aqui usando de novo a videira, né? como símbolo, né? Então o que Jesus está fazendo para nós? Jesus está fazendo um convite à comunhão com Jesus. Uma comunhão com Jesus. Dessa comunhão aí que nós vamos produzir muitos frutos, né? Porque a seiva provém da raiz. E quem que é a raiz de tudo? Deus, né? Deus é a raiz de tudo, né? O Criador, né? As suas leis. E Deus se manifesta através das suas leis divinas. Então a seiva é Deus, né? Então Jesus está enfatizando aqui essa importância dessa conexão que nós devemos ter. Né? Essa importância, essa dependência, né? Para que a gente realmente possa ter uma vida que dê frutos bons. Então, gente, toda a humanidade depende da relação que temos com Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Se Jesus deixar de pensar um minuto no planeta Terra, na humanidade, isso aqui vira uma bagunça. Nós, espíritos aqui da Terra, nós somos levados à rédea curta. Porque se der linha, gente, isso aqui vira bagunça. Olha só, né? O mundo parece que está uma bagunça. E olha que a rédea está curta, hein? Se soltar mais um pouco, acabou. Isso acabou. Então, gente, nós temos uma dependência. Por isso Jesus fala, né? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então nós temos essa dependência de Jesus. Jesus veio no planeta Terra há 2025 anos atrás, né, para dar um impulso na nossa evolução. Porque se Jesus não tivesse vindo, gente, nós estaríamos aí no mínimo na Idade Média ainda. Porque foi Jesus que deu esse impulso. E deixou o roteiro, né? Deixou o roteiro. Imaginou esse mundo sem o Evangelho, gente? Nós estaríamos ainda aí na Idade Média. Nós estaríamos na Idade Média. E ele continua aqui: eu sou a videira e vós as varas. Então, gente, Jesus é a fonte de vida espiritual. Jesus é a videira. Jesus é essa fonte, né? E nós, os seus seguidores, somos suas varas, que nos alimentamos de Jesus. Nos alimentamos de Jesus. Então nós somos dependentes dessa videira para sobreviver e dar frutos. Sem Ele, gente, a gente não vive. Sem Jesus a gente não vive. Não vive mesmo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Então a comunhão com Jesus, gente, é essencial para que possamos ter uma vida abundante, produtiva, em termos espirituais. Em termos espirituais. O fruto que Jesus se refere aqui é o fruto do Espírito, né? É o perdão, é o amor, é a alegria, é a paz, é esse, né? É um testemunho cristão que nós vamos dar, né, no nosso campo de trabalho, no trânsito, na escola, onde nós estivermos. Esse é o fruto. Esse é o fruto que ele fala, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem essa relação íntima com Jesus, a capacidade que nós temos de produzir frutos espirituais é nula. Não existe. Não existe. Né? Então é necessária essa dependência do Cristo, gente, em nossa vida. Né? Se quisermos realmente ter uma vida cristã, voltada justamente ao amor de Deus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é o Cristo. O roteiro o Toninho já deixou, o GPS já deixou para nós aqui, que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Se for analisar, Jesus não cabe na religião. Não. Ele é maior que qualquer um. A religião é a criação dos homens. Essa religião material que nós estamos falando. Exato. A
filosofia que ele deixou para nós através do Evangelho é maior que qualquer religião. Né? Claro que nós não conseguimos chegar até ele sem uma religião. A religião é o roteiro para a gente conseguir chegar. É um despertamento, né? Despertamento. Mas quando você consegue separar a filosofia de Jesus de religião propriamente dita, você consegue chegar que dá para se aplicar em tudo. No trabalho, dá para se aplicar na política, dá para se aplicar em qualquer lugar. Não é só dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do tempo de oração. Então nós precisamos Nós temos que extrapolar essa aplicabilidade aí ao centro de oração. Né? Então, gente, então não podemos ter realmente essa vida plena que nós queremos, sem a orientação e sem a presença de Jesus na nossa vida. Então essa vida plena que a gente tanto busca, sem a orientação de Jesus, sem a presença dele, a gente não vai conseguir. Sem Jesus nós temos uma vida atormentada. E Paulo fala para nós, em Colossenses 3,23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, façam de coração, como o Senhor, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então a parábola dos trabalhadores da vinha, gente, gira em torno do trabalho espiritual e do trabalho de desenvolvimento do Espírito. Mas qual que é o teor desse trabalho? Porque Paulo fala, tudo que você fizer, tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual, faça como se estivesse fazendo para Deus. Aquela coisa, né? Não se pode servir a Deus ou a Mamon. Quando no meu trabalho material me faz que eu ganho meu dinheiro, que eu pago as minhas contas, se eu estiver fazendo só por dinheiro, eu estarei servindo a Mamon. Mas eu estou trabalhando lá, estou servindo, e quando eu trabalho, né, com o coração, dou o meu melhor no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. É isso que Paulo está falando. Então quando você estiver fazendo alguma coisa, qualquer coisa que você faça como se você estivesse servindo a Deus. E é verdade, faça com amor. Faça com amor, né? Então, qual que é o teor desse trabalho? Será que esse trabalho que eu estou desenvolvendo, agora no campo espiritual, está realmente aperfeiçoando o meu ser? Está realmente? Se a minha conversão ao espiritismo, de fato, estou falando de espiritismo porque nós aqui, ou todos, ou a maioria, somos espíritas, tá? Pode ser evangélico, pode ser o católico, o evangélico, o budista, né? Se de fato está me tornando uma pessoa melhor, se de fato está me tornando uma pessoa melhor, ou esse trabalho que a gente desenvolve, né, esses estudos que a gente faz, né, é uma questão só exterior, e de fato não está me aperfeiçoando assim tanto. Então nós temos que ver qual que é o teor desse trabalho, né, gente? Porque Jesus para nós representa o nosso futuro, a nossa meta. Nossa meta é o Cristo Jesus. Por isso fala que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão é um protótipo da humanidade. Desobediente. Eu faço o que eu quero. Jesus não, Jesus fala, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus era obediente. Então, Jesus representa para nós essa simbologia de uma humanidade redimida e obediente a Deus. Então, nós temos que ver, né, esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo se realmente estão mudando a gente. Então, vamos falar agora a questão do tempo. E a gente já vai finalizar, né, Tony? Passar um pouquinho, a gente vai falar aqui do tempo. Pedro fala para nós: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro. Por que Pedro coloca isso? Indica que muitos ali da comunidade ali estavam duvidando dessa segunda volta de Jesus. Está demorando demais. Então eles começaram a questionar o Pedro por causa dessa demora. Então Pedro enfatiza que apesar dessa suposta demora dessa vinda de Jesus aí, o tempo não é um fator importante para Deus, porque Deus é eterno. Deus é eterno, né? Então o tempo para Deus
pouco ou muito tempo para Deus, não faz diferença nenhuma. Para nós, seres humanos, o tempo é muito importante, o tempo nosso é crucial, é determinante, né? Agora, para Deus, muito ou pouco tempo, nada importa, Deus age no tempo certo. Então agora eu vou começar a falar uma coisa aqui, gente, acompanha o raciocínio aqui. Deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotações aqui. Então, Deus criou o mundo em 6 dias, não é isso? No 7º, ele parou para descansar, não foi? Certo? É isso mesmo? É o que fala lá. Isso aí a gente sabe que o planeta Terra, a nossa vida, a gente tem ciclos, são ciclos, né? Então essa semana de Deus aí são ciclos, tá? Tanto que Kardec faz essa comparação do Pentateuco lá, né? Esqueci qual livro que é. Não é o Evangelho, não é o que é o Espiritismo, não é o Livro dos Espíritos, não é Obras Póstumas, é esse que faltou. Faltou o livro, faltou na cabeça aqui. Céu e Inferno, obra. Agora não sei, eu vou confundir. Então ele faz lá essa comparação com as eras, né? Um dia são milhões de anos, tá? Isso aí você coloca milhões de anos aí. E os hebreus, o que os hebreus fizeram? Os hebreus tomaram essa analogia, né? Trabalham 6 dias e no 7º descansa, não é isso? Que é chamado de o quê? Vocês lembram? O 7º dia do judeu? Chamado de sabá, né? Então eles no sábado eles não trabalham para se dedicar a Deus, é um dia sabático, é um dia especial, né? É um dia dedicado ao descanso, à conexão com o plano espiritual, com a família, né? Então, é sendo um momento de desligar das coisas do mundo, né? Da correria do dia a dia, né? É um dia de descanso, de se conectar com Deus, né? Então desliga das coisas do mundo, beleza? Vamos acompanhando aí. Kardec, pela segunda vez, o Wilson já tinha falado que Adão não existiu, tá? Então Kardec insiste na pergunta, pela segunda vez. Quando foi que Adão apareceu na Terra? Aí eles falam, há 4.000 anos. Os espíritos falam, 4.000 anos. Então, 4.000 anos apareceu o Adão na Terra. Também isso é uma simbologia, tá? É uma simbologia do degredo espiritual. Não é o degredo inteiro, não. É uma parte desse degredo. Foi uma peneirada que teve. Muitos desses espíritos retornaram para os seus planetas de origem, tá? Uma parte só. 4.000 anos. Nós estamos em 4.000 anos de Jesus. Então nós estamos no ano de 2025, 6.025. Certo? 6.025. Se para Deus um dia é como 1.000 anos, uma semana de 7 dias são quantos 1.000 anos? 6.000. Não, 7.000. Né? 7.000 anos. Então nós estamos no ano de 6.025. É um ciclo. Tá? É um ciclo. 6.025. Então nós estamos no ano de 6.025. Né? 6.025. Peraí. Fugiu o doutor. Mais 4. São 6.025 anos. Então, se a gente pegar um dia de 1.000 anos e dividir por 24 horas, vai dar quanto? Aproximadamente 42 anos. Agora eu lembrei. O Chico fala que em 2057 a Terra estará regenerada. Tá lá, regenerada, entrará no processo de regeneração, se tudo correr bem até 2057. Porque se houver uma guerra, vai se adiar por mais 1.000 anos. Então, 2050, vamos trabalhar com essa data, 2057. Chico fala no Pinga Fogo, fala no outro livro e fala numa carta que ele manda para um amigo dele que está no outro livro falando sobre 2057. Tá? O 2057. Então, 2057. Eu vou pular essa parte aqui. 2057. Se a gente pega 42 anos, 42 anos significa um dia, não é isso? Nós dividimos 1.000 por 24 horas, dá 41 e os decimais ali. Vou arredondar para 42 anos. Se nós pegarmos 42 e diminuirmos de 2057, sabe qual ano que vai dar? 2015. Então,
2015 começou, é a última hora do planeta de provas e expiações. 2015 é a última hora do tempo que nos resta para entrar no planeta de regeneração. Então, tudo que a gente não fez em 6.000 anos, nós vamos ter que fazer em 42 anos. Né? É o que, por isso, Kardec faz aquela comparação lá atrás, dos trabalhadores da última hora. Então, nós estamos na última hora do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Então, por isso, nós temos que trabalhar, né, com afinco nesse planeta, né? Porque só da gente conhecer o Evangelho, né? Eu conheço o Evangelho, sei a Bíblia de cor e salteado, sei todos os versículos da Bíblia, isso não garantirá a minha presença no planeta regenerado. Porque Jesus fala, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas a vivência do Evangelho é que vai me garantir nesse planeta de regeneração. Por quê? Porque o planeta de regeneração é o planeta onde o Espírito domina a matéria. Então, eu tenho que aproveitar uma hora que me resta, né? No caso seriam 42 anos, né? Para me aprimorar, para me praticar o Evangelho. Para que eu realmente possa ser digno de entrar nesse reino regenerado. Porque quem vai ficar nesse reino regenerado é quem tiver 51% de espírito sobre a matéria, e 49% de matéria. Ah, Márcio, eu tenho 50% de matéria e 50% de espírito. Meu filho, você vai ser convidado a retirar. Você vai para um outro lugar e só depois você conseguir passar para 51% de espírito, quer dizer, o espírito dominando a matéria, nós vamos ter condições de entrar nesse planeta regenerado. Essa é a nossa condição. Então, por isso que o Kardec coloca lá, né, compara os espíritas, né, como trabalhadores da última hora. O que a gente não fez em 6.000 anos, nós vamos ter que fazer agora, nessa última hora, em 42 anos. E quando você... Isso aí é claro que tudo é uma analogia. Uma analogia. A matemática não é 100%. Não. Tem várias vertentes e várias coisas que interferem. Mas isso aí quer dizer que a gente não... A mudança pode ser feita hoje. É hoje, agora? Agora. Porque tem muita gente que aceitou o convite de Jesus lá atrás, no início. Sim. Mas que não deram muita atenção. Essa questão de pagar com o mesmo dinheiro o trabalhador da última hora, ele quis dizer o seguinte, olha, a qualquer momento você pode virar a chave que eu vou te pagar o mesmo preço. Isso vai receber a mesma coisa. A mesma coisa. Porque tem, falando assim, parece, puxa vida. Então eu perdi muito tempo, eu não tenho, coloquei entre aspas essa palavra, eu não tenho mais salvação, porque o tempo já está bem escasso. O que Jesus quis dizer, que ele paga o mesmo preço. É o mesmo valor. É o mesmo valor de quem já começou lá atrás, da última hora, é isso. Não há tempo, há sempre tempo. Bom você ter falado, porque não vai dar tempo de falar sobre isso, a gente ia falar justamente isso. A questão de Deus é que Deus aceita, né, todos aqueles que querem trabalhar, independente da hora que começou. E Deus recompensa todos com o mesmo valor que está recompensando aqueles que já começaram lá atrás. Tem aqueles que começaram lá atrás e realmente aproveitaram, né, como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, né, e tem outros como o rico, né, o jovem rico, né, que encontrou Jesus, Jesus chamou ele, fez o convite para ele, mas ele falou, não, eu tenho problema, eu tenho outras coisas para resolver antes, eu tenho outras coisas para decidir, depois que eu resolver essas coisas, eu vou te seguir. Aí ele prorrogou mais a vida dele, que só foi realmente seguir o Cristo no ano de 1600 e pouco, eu esqueci quem que ele era, em um ano de 1600 e pouco, que ele veio para o Brasil e desenvolveu um trabalho muito bonito, aí está no livro, não sei se é livro de São Francisco de Assis, qual que é. Então temos, às vezes foram chamados naquele tempo, mas ficaram prorrogando, enrolaram e não seguiu, né? E outros que foram chamados agora para trabalhar e se desenvolveram, né?
Nós temos ideia, e outros lá, como Paulo foi chamado, aí olha o trabalho que Paulo fez, Maria de Magdala, fez um trabalho maravilhoso. Né? Mas o problema não está nem no dia que eu me despertei para o Evangelho. Porque muitas vezes desperta para o Evangelho, mas age. Né? Muitos estão despertei, acho bonito, acho lindo, mas para mim, por agora não quero. Mas o que a gente faz depois que a gente conhece o Evangelho? O que o Evangelho fez na minha vida? Qual foi a transformação da minha vida? Ou eu vou esperar para o futuro? Então não é o dia que você despertou, o que você fez com aquilo que você já estava desperto, o que você fez com o Evangelho que já foi passado para você, com o conhecimento que você já tem. É esse que é o X da questão. Tá? Então, muito obrigado, que Jesus aí possa nos abençoar, nos iluminar a nossa caminhada e nos fortalecer na nossa existência, para que a gente possa sair daqui muito melhor do que quando entramos.